Olá, amigos, mais uma vez nós estamos aqui para iniciar mais um programa, O Viver é Cristo. E este programa traz uma mensagem para você de salvação, uma mensagem de reconciliação com Deus, uma mensagem que vai trazer a paz no seu coração. O Senhor preparou esta mensagem hoje para você. E quem vai trazer a mensagem é o nosso irmão André, e ele vai transmitir a palavra de Deus para você. Por isso, se você tem uma Bíblia aí, abra ela e vamos estudar a palavra do Senhor. Fica conosco, meia hora de programa. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Prezado amigo, nós temos o prazer de anunciar o Evangelho hoje à noite, apresentando o Senhor Jesus, o único Salvador. E na Palavra de Deus tem um versículo, eu gostaria de ler o versículo que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. A carta de Hebreus, que se encontra logo após as cartas às igrejas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí vem as cartas a Timóteo, Tito, Filemão. Aí vem a carta aos Hebreus, que apresenta as perfeições do nosso amado Salvador. E no capítulo 11, o escritor apresenta a importância da fé, citando o nome de vários homens, mulheres cuja fé impressionou a Deus. E diz a palavra de Deus no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. E sem sombra de dúvida, esta é a parte mais importante
da mensagem hoje à noite, a palavra de Deus que é viva e eficaz. E nesse trecho da palavra de Deus, o escritor está destacando a importância da fé. Por exemplo, ele fala da fé de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício, confiando nos méritos do sacrifício, o sangue que havia sido derramado, apresentou a Deus um sacrifício, e a palavra de Deus não nos deixa na dúvida. Deus aceitou o sacrifício dele, e mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Muitos anos atrás, numa reunião evangelística, ouvindo a pregação do Evangelho, eu entendi perfeitamente que eu jamais teria condições para me salvar. Um pecador perdido, desamparado e condenado, eu não tinha dúvida. Eu não tinha condições para apresentar nada a Deus, sentindo profundamente o peso do meu pecado, todas as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Deus tocou profundamente no meu coração. Eu vi um Salvador que deu a sua vida, derramou seu precioso sangue, morreu em meu lugar. E colocando toda a minha fé nele, descansando na obra que ele fez, no sangue que foi derramado, eu pude crer no Senhor Jesus, o meu Salvador, confiando unicamente em Cristo. E Abel também, ele ofereceu um sacrifício. Depois nós lemos a respeito de um homem chamado Enoque. Enoque foi um dia arrebatado à presença de Deus, para não experimentar a morte. Mas o importante é que ele, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado. Ele foi aprovado por Deus. E meu amigo, hoje à noite, antes do meu encontro com o Salvador do mundo, eu sabia muito bem que eu não tinha condições para agradar a Deus. Eu não tenho dúvida que Enoque tinha suas deficiências, defeitos, mas o importante é que ele, pela fé, foi aceito por Deus. Depois nós lemos a respeito de um homem chamado Noé. E Noé andou com Deus nos dias quando a depravação e a impiedade do homem prevalecia, mas Noé andou com Deus e construiu uma arca para a salvação da sua família. E ele confiou na palavra de Deus. Depois nós lemos a respeito de um homem chamado Abraão. E Abraão obedeceu. Quando foi chamado, Abraão partiu para um lugar que Deus iria revelar. O importante, o que a Bíblia diz a respeito desse homem chamado Abraão? O que diz as Escrituras? Abraão creio em Deus, conforme lemos em Gênesis capítulo 15. Deus aceitou a fé dele. Então, o versículo que eu queria destacar hoje à noite é esta. Ora, a fé é a convicção de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia. E o tema principal, hoje à noite, é a aproximação de Deus. Quando o Senhor Jesus estendeu o convite da salvação, conforme lemos em Mateus capítulo 11, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. E nós temos a plena certeza de que várias pessoas no primeiro livro do Novo Testamento aproveitaram a oportunidade, a presença do Senhor Jesus. Só para citar um exemplo, em Mateus capítulo 14, encontramos um dos seguidores do Senhor Jesus, um discípulo chamado Simão Pedro. E numa noite inesquecível, ele estava atravessando o mar da Galileia durante as horas da noite. E houve uma tempestade e o vento estava batendo, as ondas, o vento batendo contra o barquinho. Diz a palavra de Deus, na quarta vigília da noite, o Senhor Jesus foi em busca dos seus discípulos. Vendo o Senhor Jesus se aproximar, eles ficaram com medo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, o Criador e sustentador de todas as coisas, já percebeu a preocupação deles. Um dos discípulos disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. O Senhor Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, aproximou do único Salvador, sentindo a força do vento, mas colocando toda a sua fé. Aliás, a fé dele não era grande fé, como a mulher cananeia, cuja fé impressionou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 15, pois o Senhor Jesus disse a ela: ó mulher, grande é a tua fé. Mas mesmo tendo fé fraca, o Senhor Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E estendeu a mão ao seu discípulo, quem se aproximou. O Senhor Jesus, depois, o Salvador, acalmou a tempestade. E o seu discípulo aceitou o convite do Senhor Jesus. Meu amigo, hoje à noite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, pois um dia será tarde demais. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? E nós temos hoje à noite a responsabilidade de deixar bem claro que um dia será tarde demais. No segundo Evangelho, segundo Marcos, encontramos o Senhor Jesus no primeiro capítulo estendendo outro convite. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Este Evangelho, com essa palavra, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós temos hoje o prazer de apresentar Jesus Cristo como o único Salvador. Ele ainda está buscando pecadores perdidos longe dele. Ele ainda estende o convite: vinde a mim, vinde após mim. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, nem todos serão salvos. Nem todos os meus vizinhos que moram lá em cima no Ori Coelho
Nem todos os meus familiares têm bastante ainda da minha família que não são salvos. Nem todos os meus colegas com quem eu servia e trabalhava por muitos anos serão salvos. Amigo meu, um dia será tarde demais. No terceiro evangelho, no evangelho segundo Lucas, o Senhor Jesus um dia disse aos seus seguidores: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se aproxima. Enquanto nós temos a oportunidade, hoje à noite, Deus tem sido misericordioso. No terceiro evangelho, o Senhor Jesus está sempre viajando. 5 vezes ele vai à cidade de Jerusalém. Se tivéssemos lido em Lucas capítulo 9, veríamos que ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E começou aquela viagem visitando várias cidades, aldeias, passando pelas cidades, indo à cidade de Jerusalém. Ele fez uma visita um dia à cidade de Jericó. Foi a última visita àquela cidade. Nunca mais voltou à cidade de Jericó. E naquela cidade morava um homem bem conhecido, publicano, um homem conhecido por todo mundo. E nesse dia o homem estava convencido, tinha que encontrar o Salvador aquele dia. O Senhor Jesus estava atravessando a cidade, já estava saindo, quando olhando para cima, ele viu Zaqueu. E estendeu o convite: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, ele desceu à pressa e com alegria recebeu o Senhor Jesus. Não temos nenhuma dúvida que o homem foi salvo, não por seus méritos, suas obras, pois jamais teria condições, mas ele foi salvo, pois o Senhor Jesus disse na casa dele, na presença dos seus colegas: hoje houve salvação nesta casa. Hoje. Continuamos a leitura, chegamos ao lugar chamado Calvário. O Senhor Jesus foi conduzido para fora da cidade de Jerusalém, foi crucificado entre 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. O Salvador sofreu, o justo por nós, os injustos. O Senhor Jesus ouviu a oração de um homem convencido do seu pecado. Senhor, esse homem havia sido condenado pela lei romana, merecia a morte, sem sombra de dúvida, mas nos últimos momentos de sua vida, ele, olhando para o Senhor Jesus, disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E por mais incrível que pareça, o Senhor respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem se aproximou, foi salvo, ele não foi batizado, ele não merecia a graça de Deus, mas pela fé ele foi salvo. E o Senhor Jesus manifestou um amor por aquele homem convencido do seu pecado. No último evangelho segundo João, encontramos o Salvador fazendo curas, prodígios, sinais, milagres, transformando água em vinho, curando o filho de um oficial paralítico, homem cego de nascença, ressuscitando Lázaro. Mas em João capítulo 7, o Senhor Jesus estava presente numa festa
E no último dia da festa, o Senhor Jesus se levantou. E o Senhor Jesus, em voz alta, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Se aproxime de mim. Venha a mim e bebe. Eu fico admirado com a graça do Salvador. No último dia da festa, muita gente já estava pronto para voltar para suas casas, suas cidades, mas no último dia o Senhor Jesus estendeu mais um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E hoje à noite, finalizando a nossa mensagem, nós queremos apresentar um Cristo que salva pecadores perdidos. Dou graças a Deus que Deus me salvou. Se não fosse a graça de Deus, jamais seria salvo. Mas olhando para a cruz do meu amado Salvador, o sangue derramado e crendo nele, buscando este Salvador, confiando unicamente nos méritos, na obra que ele fez, Deus me salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações hoje à noite. Que assim seja. Amém. Nós estamos finalizando mais um programa, O Viver é Cristo, e a mensagem do Senhor Deus foi entregue para você hoje. Não tenha dúvida, venha ao Senhor Jesus. Ele está te chamando. Hoje pode ser a última chamada. Mas não importa a sua situação ou a sua condição. O que o Senhor Jesus quer, a sua atenção. Está aqui o lema, vinde a mim. Ele está chamando. Que hoje seja o dia feliz da sua vida ao encontro com o nosso Salvador. Antes de nós encerrarmos, e o nosso irmão André vai orar por você e por nós, eu queria dizer que na tela da sua televisão aparece aí o número do WhatsApp 999 10 15 50. 999 10 15 50. Manda a sua mensagem para nós. Nós temos recebido muitas mensagens e é muito precioso para nós compartilhar com você, sabendo da sua situação, dos seus problemas, e nós vamos colocar o pedido de vocês de oração no nosso grupo de oração. Mas não esqueça de colocar o seu nome, o nome da família, para que nós possamos fazer a lista de nomes e colocar no grupo, porque nós temos um grupo grande de irmãos consagrados que oram com fé e com amor. Que o Senhor abençoe a todos, e eu vou encerrar por aqui. Nosso irmão vai despedir com a oração, orando por nós. Até o próximo programa, querendo Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos mais um dia que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que tens derramado em nossas vidas, por esta grande salvação que providenciou na pessoa do seu Filho amado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, ó Pai, que este Salvador ainda busca as almas perdidas, que Ele ainda convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, hoje à noite, para que a Tua palavra possa alcançar muitas almas. Agradecemos por cada igreja estabelecida nessa cidade, agradecemos pela disposição de muitos irmãos na pregação do Evangelho. Pedimos a Tua bênção para que nesses dias difíceis, quando muitas estão sofrendo,
e passando por momentos difíceis, nós pedimos para que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado. Abençoe teu povo, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.